para a data aqui da apresentação do Argo Vermelho, que circula pela rodovia Raposo Tavares todos os dias ali por volta das 7h30 da manhã, com o giroflex ligado, sirene, abrindo passagem no meio dos carros. Provocando a revolta de muitos. Muitos, e a exatamente. desconfiança de que aquilo talvez não seja um policial. Pois é. Tá indo para uma ocorrência? Não tá? Só quer tirar vantagem da situação? Pois bem, o Thiago Muniz está por aqui para desvendar esse mistério. Agora vamos inverter a ordem e colocar a capa, no pé... colocou o alforje de caçador. Não, ele se disfarçou, é investigativo. Vamos colocar só no fim da informação de quem é esse carro, esse Argo Vermelho? Eu sugeri exatamente isso pra gente prender a audiência. Para! É sensacionalismo? É. Barato? Sim. Mas é informação também, informação importante, né, Thiago? É informação e orientação para os nossos ouvintes, Carla, porque é o seguinte, é o caso que já se tornou bastante recorrente aqui na programação do Band News FM, deste Fiat Argo Vermelho, ele traz aí uma série de questionamentos sobre como o motorista ele se porta quando suspeita de que uma irregularidade esteja sendo cometida, quem tem direito a utilizar essa luz de fato, como que essas luzes podem ser utilizadas, se essas luzes são proibidas de terem a comercialização feita ou não. Então, a partir desse caso, a gente amplia a discussão e traz aqui a orientação para o nosso ouvinte. Então, antes de qualquer coisa, quando um motorista se depara com um carro comum utilizando luzes do tipo giroflex e eles eventualmente desconfiem do uso irregular, não é atribuição desse motorista ficar tentando parar esse carro ou tomar qualquer medida que restrinja a circulação desse veículo, mesmo que haja desconfiança desse uso irregular. Essa recomendação é do Comando de Policiamento de Trânsito da PM do Estado de São Paulo, uma vez que esse veículo pode estar de fato prestando um serviço policial descaracterizado. Mas a gente faz algumas ressalvas importantes. Mesmo que ele esteja nessa situação, não existe uma autorização automática para que ele ligue a luz de emergência. E essa autorização, inclusive, ela vale para os veículos caracterizados. Pela letra do Código Brasileiro de Trânsito, pelo Código de Trânsito Brasileiro, pela legislação, o uso da luz e o uso da sirene é só quando está acontecendo uma emergência. Fora estas situações, mesmo um carro caracterizado, ele deve obedecer regularmente à legislação de trânsito, deve se ater ao que está acontecendo, sem tentar, por exemplo, fazer ultrapassagens. O fato de ele estar circulando não dá automaticamente essa prioridade. Isso vale para quem está caracterizado, como vale para quem não está caracterizado. A gente vai ouvir, não é só a minha palavra, a palavra também do presidente da Comissão de Direito de Trânsito, da Seção Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, Ademir Rafael dos Santos. Ele ressalta, é preciso haver emergência. Ele faz essa comparação com uma viatura normalmente caracterizada, que fora de emergência também não deve fazer uso das luzes. A utilização desse highlight e essa prioridade no trânsito, ela se dá somente numa situação de emergência. Então vamos dar um exemplo da Polícia Militar. A Polícia Militar, se ela estiver num atendimento de ocorrência, ela tem essa prioridade de circulação, parada e estacionamento, desde que ligado o highlight e a sirene ligada. Agora, quando está só no patrulhamento, aí eles devem seguir as regras de trânsito como qualquer outro cidadão. Sendo assim, chamou a atenção dos nossos ouvintes esse carro que ficou bem familiar. Ao longo das últimas semanas, o Fiat Argo Vermelho foi visto de maneira quase que diária, trafegando pela rodovia Raposo Tavares, com a luz estilo giroflex ligada na parte de trás. Passando na frente dos demais motoristas, era como se exatamente esse automóvel tivesse que atender a uma ocorrência emergencial todas as manhãs pela mesma rodovia. Pelo menos, como vocês disseram, já está a coisa de mais de um mês, mas eu separei um período temporal específico. Nos dias 2, 3, 9, 10 e 11 de abril, houve essa circulação, segundo os nossos ouvintes. Sou morador do quilômetro 16 da Raposo Tavares. O meu horário de saída da minha residência geralmente é entre 7h15 e 7h30
da manhã. E quase todos os dias me deparo com o Fiat Argo vermelho, cortando todos os carros com a sirene ligada. E às vezes à tarde também acontece. Se trata de outros carros, com certeza, mas tem uma série de carros utilizando esse meio de fuga do nosso trânsito. Oi, pessoal da Band News. Olha só, Argo vermelho de novo na Raposo Tavares, com giroflex, com sirene ligada, passando a toda por entre os carros. As pessoas não sabem se é carro oficial ou não, elas dão passagem. Isso é um abuso. E aqui na Raposo, vira e mexe, tem um engraçadinho desses que passa com giroflex e com sirene ligado. Esse Argo não é o único. Tem vários carros que fazem isso aqui na Raposo. Então, mas a gente vai repetir, não tem jeito, é preciso deixar esse veículo passar, mesmo que se trate de um espertinho. A solução, segundo a Polícia Militar, é telefonar para o número 190 da própria PM ou para o número 181 do Disque Denúncia com as características do carro. A infração para motoristas flagrados conduzindo o veículo com equipamento ou acessório proibido é considerada grave. A penalidade é multa de R$ 195,23 e a anotação de 5 pontos no prontuário do condutor. Ou seja, tem a penalidade colocada e tudo mais. E há, então, a proibição, ou pelo menos a restrição do uso. Só que não há qualquer restrição para venda. Os kits são facilmente encontráveis pela internet e não são muito caros. A gente... Não há restrição, Thiago? De venda, não. Porque é uma luz como qualquer outra. Não há uma restrição específica na legislação. Não é uma luz que vem com um imã para grudar em cima do teto, especialmente para isso. Não é uma coloca. lanterna. Eu acho que né? nesse caso do Argo, ele pode usar dentro do veículo, né? Ele usa dentro. Não é aquele como um formato de um baldinho, dizendo assim, que Isso. a pessoa coloca em cima do Com teto. aquele fio que fica pendurado, aquele igual fio os que fica americanos. pendurado. Pô, Exatamente. eu tô vendo, corra que a polícia vem aí demais, né? Essa sirene até existe, mas o fato é que essas luzes elas são afixadas, em geral, na parte de cima do vidro traseiro pelo lado de dentro. Entendi. E é uma luz como qualquer outra, uma luz piscante, então, não sei, aí é uma coisa até que pode ser discutida. Será que é o caso de pensar numa legislação para isso? É algo discutível. Mas o fato é que não tem. Os kits são facilmente encontráveis por aí. E a gente volta a ouvir o presidente da Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo, Ademir Rafael dos Santos, porque ele conclui que a fiscalização é falha nessa venda e também é falha no trânsito. É uma falha da administração pública em fiscalizar isso. Não há uma regulamentação na venda desse equipamento. Hoje em dia, a fiscalização de trânsito, ela ocorre mais de forma eletrônica do que presencial, o agente de trânsito. Então, quando um agente de trânsito está numa via, ele simplesmente por estar ali, em pé ali na via, ele já vai inibir esse tipo de prática. E, ao mesmo tempo, ele vai ter condições, ele sim, tendo um sistema hábil de consultar as placas e verificar se é um veículo oficial ou não, né? Bom, falamos de tudo isso, demos as orientações e fomos atrás a respeito das informações sobre o veículo citado pelos nossos ouvintes em questão. Meu Deus, a gente sabe, então? Chegou a hora. A gente ressalta que Tambores. os ouvintes falaram de outros carros, mas esse carro acabou virando um símbolo dessa coisa prática, toda, né? dessa Todo mundo tem um Argo para chamar de seu no caminho, não é? De TV a gente chama de personagem. Não, tem que, É, a matéria isso aí. tem que ter um personagem. Isso. É esse. É esse. Representa vários. Todo dia de manhã chega a mensagem de ouvinte perguntando: e o Argo vermelho? Isso. E o tal do Argo vermelho? E aí? Bom, a gente começou fazendo o levantamento por meio de sistemas abertos de busca de dados, procurando informação sobre placa, informação sobre... Enfim, uns sistemas abertos. A gente não conseguiu retorno. Nesses mesmos sistemas, a colocação de uma informação de um carro comum acabava voltando positivamente. Então, havia aí uma camada de segurança. Uma vez que há uma camada de segurança, a gente procurou a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo para verificar, então, se esse carro tem alguma relação com as forças policiais. E a resposta é sim. Ah, meu Deus. Fiat Argo vermelho, citado pelos ouvintes,
é mesmo uma viatura descaracterizada das forças policiais. E nós questionamos se era possível verificar se o carro precisava usar as luzes de emergência na manhã dos dias 2, 3, 9, 10 e 11 de abril. A Secretaria da Segurança Pública, em nota, a reportagem da Band News FM diz que sim. Diz a Secretaria da Segurança que, nestas ocasiões citadas pela reportagem, o carro em questão estava realizando o cumprimento de mandados. Esta é a palavra que nos foi passada. Portanto, segundo as autoridades, tratou-se esse tempo todo, pelo menos nestes 5 dias citados, de um uso legítimo de um carro e de seu equipamento para que ele pudesse cumprir o dever. Inclusive diz que há informação da necessidade desse uso em processos internos da Secretaria da Segurança. Olha aí. Tá vendo? Então abra um caminho. Abra um caminho. É isso. Viu o arco vermelho, sai da frente. Abre o caminho pra ele. Viu o arco vermelho no retrovisor? Cante na sua mente esta música. Qualidade. Velho, cara. Não sei o que é isso. Não? Você não lembra? Você vai saber já. Será que demora muito pra chegar na parte? Agora tá tendo uma panorâmica das Isso, de rodovias americanas. de Los Angeles. Isso. Não é a Raposo Tavares parada. Agora, ó. Chips. Chips! Cara, eu amava chips. Enfim, gente, é um policial, é isso. Poncherello. Um agente policial. E trabalhando. Portanto, é isso aí, né? A Polícia de São Paulo tem muita gente trabalhando. É a maior polícia do Brasil, a maior força policial do Brasil. Só perde pro Exército. Né? Tem muita gente. E tem muito carro descaracterizado. Então tem malandro? Tem malandro? Tem. Claro que tem malandro. Mas não são todos, tá? Não são todos. Tem muito carro descaracterizado por aí. Tem muito carro que muita gente achava que era malandro. O Argo, por exemplo. E que não é. Então, cara, é isso. Como disse o Thiago aqui, não é o nosso papel ficar dando uma de justiceiro e falar esse cara aí não deve ser policial coisa nenhuma, porque vai que é. Não vou sair da frente. Não vou sair da então. Saia, cara. Saia. Agora, os ouvintes estão mandando Especialmente pro mensagem Argo. falando, Isso. mas todo dia, no mesmo horário, na mesma gente, rodovia... Mas aí é o que a segundo, Secretaria de Segurança Pública diz, ele está a trabalho. E vocês acabaram de atrapalhar um agente secreto, né? Porque nunca mais ele vai poder fazer operações com esse carro Se que me tá permite, marcado. Sheila, Band News, atrapalhando o trabalho da Secretaria de Segurança Pública. Ele tá chamando Pelo a atenção. contrário, a gente tá deixando bem claro a importância de deixá-lo passar. Diga lá, Thiago. Não, e aí é curioso porque com toda a nossa audiência, com todo mundo meio que sabendo, e a gente teve que correr atrás desse caso, porque realmente teve muita gente se manifestando, eu me permito dizer que a descaracterização desse carro foi pro vinagre. Ah, sim, exato, é o que eu tô dizendo. Acabou a descaracterização desse carro. Tá abandonado, né? Tá aposentado o Argo Vermelho. Não, gente. Das tem operações. muito Argo vermelho por aí. Tá cheio de Argo Vermelho. Pô, você acha que só fizeram um? Cara, tem pouquíssimos Cara, carros é vermelhos, que ponto. nem a Ferrari Rubinho. É Não, o preto Rubinho. carro vermelho já é difícil de encontrar em São Paulo. Um Não, Argo a gente nunca viu Vermelho... a placa. Não, mas que liga o giroflex e tenta passar pela Na Raposo. todo dia no mesmo horário. Isso. Eu acho que é um só. Então. E só pra arrematar, um caso chamou a atenção aqui no Rio de Janeiro, ajudar. no último sábado, um espertinho desses foi pego. Um espertinho que circulava com um carro desses que usam o carro, não o Argo Vermelho no caso, né? Um espertinho desse que tenta burlar a lei foi detido, circulando com um carro de placa adulterada, sirene, luzes típicas de viaturas. Ele foi detido pela Polícia Rodoviária Federal. Esse caso aconteceu em São João de Meriti e o condutor era servidor da prefeitura da cidade e foi exonerado. Aí, então, as autoridades estão de olho também quando esse uso é irregular. Mas enfim, aqui e agora chegamos ao ponto final dessa Mas você história. sabe que